Que o olhar amoroso de Maria, a mãe de todos nós, encontre abrigo no nosso coração, porque uma convicção minha, de Evaldo, viver sem Maria para mim não dá. Para mim não dá. O problema meu é falar de Maria sem chorar, o resto é fácil. Porque, assim, é aquela visão da criança insegura na vida, quando os pais não estão perto. E eu, quando eu falo de Maria, eu me sinto assim, sabe? É aquele meu porto seguro, é aquele colo que não se afastará de mim, não me negará abrigo. O coração de Maria não nega abrigo a ninguém. E aí, quando a gente tem que falar de Maria, eu acho sempre injusto um homem falar de Maria. Tinha que ser sempre mulher para falar, que aí é de mãe para mãe, de mulher para mulher, sabe? Ficaria muito mais fácil. Mas também, que seria de nós filhos se não tivesse uma mãe? Então, eu sempre recorro a ela nas maiores adversidades que eu possa passar na minha existência, eu sempre recorro a Maria. E eu sempre encontro o abrigo necessário, não para ter todas as minhas preocupações resolvidas que não terei, mas porque não me falta o amparo, sabe? Naqueles momentos que você está sozinho, pensando nas suas dificuldades, nas suas preocupações, e você não tem a quem buscar, porque nem sempre a solução do caso material vai deixar a gente feliz, não. Eu garanto a vocês. Muitas das vezes, o que a gente mais quer, nós somos pais, mães, avós, a gente quer ter a certeza que o filho, o nosso amor, está deitado na cama, num sono profundo. Essa certeza que a gente procura ter com nossos filhos, quando ainda jovens, na fase inicial da jornada, você chegar, levantar e ver o filho dormindo na cama, eu acho que não tem prêmio melhor para uma mãe. Ainda mais num mundo ainda conturbado que nós vivemos, com tanto apelo para as conquistas materiais das formas mais absurdas que encontramos. E Maria vem mostrar para a gente que é possível, mesmo com um pouco, ser feliz. É possível. Evidentemente que a gente coloca as nossas necessidades materiais em grande monta. Que mãe, que pai terá uma noite tranquila ou um dia tranquilo de trabalho se falta o mínimo necessário para os filhos? É muito difícil. Mas quando a gente recorre a Maria, não é recorrer a Nossa Senhora em busca de coisas materiais apenas, mas do conforto no nosso coração. A história de Maria é cantada e decantada ao longo das gerações, né? Porque, afinal de contas, o anjo falou, né? Bendita sois vós entre todas as mulheres. E no Cântico de Maria, junto a Isabel, ela fala, bem-aventurada serei por todas as gerações. E assim é. Nós somos participantes de uma doutrina que é onde nos ajuda a reconhecer, primeiro, o valor da mulher, de uma forma geral. O segundo, o quanto nós somos amparados por esse espírito de luz. Mas eu vou contar um pouquinho da história dela para a gente poder se situar, né? Maria é filha de Joaquim e Ana. Joaquim era o que chamava à época um homem bom. E Ana era uma mulher fiel ao Deus de Israel. Ana já era de idade avançada. A época de Jesus, idade avançada, era em torno de 50 anos, tá bom? Era uma mulher de 50 anos, era muito idosa, porque a média de vida naquela época era em torno dos 45, 50. Quando um homem chegava a 60 anos, era Matusalém, era muito velho. Não era comum. Eu, então, já estava para lá de Matusalém, né? Graças a Deus que eu não estou lá. Mas Ana já era uma mulher idosa para a época e não tinha filhos.
E isso, à época, naquela comunidade, era algo muito torturante para a mulher, porque o valor da mulher está nos filhos que ela gera. E no povo de Israel, até hoje é assim. Quem determina a nacionalidade do filho não é o pai, é a mulher. Se um homem casa com uma mulher judia, os filhos serão judeus. Se uma mulher ela casa com um homem não judeu, os filhos vão ser judeus também, porque quem dá a descendência é a mulher, não é o homem. Daí a importância da mulher que era estéril, a mulher que não tinha filhos, tinha uma visão extremamente deixada de lado na sociedade. Já começou lá atrás com Abraão e Sarai. Quem conhece a Bíblia, a história do povo judeu, do povo hebreu, Abraão, que era o primeiro pai, o pai do povo hebreu, a esposa dele, Sarai, era também estéril. Ele teve um filho com Agar, que era sua serva, e a mulher falou, não, deite-se com Agar para que você tenha continuidade da sua geração. E aí nasceu Ismael, nosso anjo Ismael, né, que é o anjo protetor do nosso Brasil. Nasceu Ismael. Mas depois, mais adiante, o Senhor disse a Abraão que Sarai lhe daria um filho. Sarai, em hebraico, quer dizer aquela que não cria. Como ela engravidou e teve um filho, Isaac, ela passou a se chamar Sara, a serva. Interessante, né? Que às vezes uma letra muda o contexto da vida da pessoa, da condição da pessoa. Então também, Ana também era estéril e Joaquim sofria por isso. Ele sofria por isso. E olha o que diz a lei de Moisés, que o homem poderia dar carta de divórcio para a mulher se ela fosse estéril. Mas Joaquim gostava, amava Ana, e ele não achava justo que viver uma boa jornada com ela, pelo fato de não lhe dar filho, ele abandonar a Ana. E Joaquim foi para o deserto para entrar em meditação, em oração, e no deserto ele recebe uma comunicação espiritual e volta para casa, pois Ana lhe dará um filho. E aí ele bem descrente, porque ele já bem idoso, ela bem idosa. Como é que vai dar um filho, gerar um filho? Se hoje em dia uma mulher de 50 anos, com toda a tecnologia, já é uma gravidez de risco, imagina há 2000 anos atrás. Mais complicado era. E quando ele chega em casa, a Ana fala para ele, o Senhor achou graça em mim, pois eis que no meu ventre gera uma criança. E aí, eles combinaram, independente de ser homem ou mulher, aquele filho seria servo de Deus, seria dedicado ao Senhor Deus. Se fosse menino, quando completasse 12 anos, seria levado ao templo e entregue para os serviços do templo. Se fosse menina, aos 9 anos seria levada ao templo e ela passaria a servir ao Senhor Deus no templo de Jerusalém. E aí nasce Maria, ou Miriam em hebraico, né? E ela nasceu, a gente vê por uma foto, né, que foi retrato falado que Emmanuel fez através de Chico, de uma beleza incomum. Maria, ela destoava naquela sociedade pela sua beleza, pela sua candura desde pequena. E ela, quando começou a falar, primeira citação do Velho Testamento que Maria gravou aos 3 anos de idade, eu dava vergonha, porque eu com os 3 anos nem falava ainda. Minha mãe achava que eu tinha problema mental, e eu até acho, até hoje. Mas primeira coisa que Maria aprendeu da Torá foi o Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, não é nada. Tá? A tradução correta é o Senhor é o meu pastor e não me faltará, porque se for nada me faltará, eu nem saio de casa para trabalhar, vou ficar lá esperando que o Senhor tem a obrigação de me dar. Mas se o Senhor é meu pastor e não me faltará, é nas minhas dificuldades, Deus se fará presente me ajudando a solucionar. Mas é questão só de tradução,
mas é de grande importância. Então Maria cresceu, com 9 anos ela foi levada, com a sua mãe e seu pai eram idosos, ok? Então, se já tinham, vou botar aí, 50 anos quando ela nasceu, ela com 9 anos já estava beirando os 60, já estava mais para lá do que para cá, e foram para lá, desencarnaram os dois. Mas Joaquim era primo de Zacarias. Sabe quem é Zacarias? Casado com Isabel, que foi ser mãe de João, o Batista. Tudo combinadinho lá do outro lado, né? Maria foi entregue aos cuidados de Zacarias, porque Zacarias era sacerdote do templo de Jerusalém. E como a vontade dos pais é de que ela servisse ao templo, mais do que necessário um sacerdote indicá-la para o serviço do templo, que foi Zacarias. E Zacarias, aos cuidados dele e de Isabel, Maria foi encaminhada para o templo de Jerusalém e começou a estudar, inclusive, olha só, com a filha de Caifás, que viria a ser mais tarde o sumo sacerdote que condenaria Jesus à crucificação. As histórias vão se encontrando. Mas também tinha naquela época uma questão muito séria, que quando a menina menstruava pela primeira vez, toda mulher na cultura hebraica, quando menstrua, ela se torna impura. Na visão deles, o fato do sangue sair do corpo, não por um corte, mas por uma situação normal da constituição física da mulher, a mulher tinha, quando menstruava, não era mais menina, era mulher, era adulta. Ela já passou da fase infantil e podia casar e ser dada em casamento. Maria, aos 10 anos, menstruou. Então, Zacarias teve que retirá-la dos trabalhos do templo e levou para sua casa. Ela ficou com Zacarias e Ana até ela chegar à idade de 13 para 14 anos. Porque o que acontece com 13 anos para Maria? Ela está nos afazeres domésticos, na sua casa em Nazaré, que era a casa dos pais dela, que ela herdou por natureza. Como já era adulta, com 10 anos, porque menstruou, ela morava sozinha. Não tem problema nenhum. Para aquela cultura da época hoje, para a gente é um absurdo. Mas se você for para o interior do nosso Brasilzão, você vai encontrar situações semelhantes. Tá bom? Meninas de 10, 11 anos sendo responsáveis pela condução da casa e da vida. É uma realidade ainda muito dura para a gente. Até que hora que a gente vai? Pode ser até 2 horas da tarde, não, porque eu tenho reunião só 2h30. É porque não vai dar tempo, é Maria. Não é? Quando a gente vai falar de Maria, né, coisa assim de 50 minutos, Deus me livre, Vânia, não faz mais maldade com a gente, não. Mas Maria estava nos seus afazeres domésticos e ela tinha um hábito de ficar cantando, porque os salmos de Davi é para ser cantado, não é para ser recitado. Eu não vou cantar porque eu não quero humilhar um irmão que cantou agora, né? Ficar cantando, coitadinho dele, ele canta tão malzinho, né? Eu vou cantar, vou atrapalhar a vida dele. Mas graças a Deus eu tenho bom senso e não canto. Mas os salmos são cantados e Maria estava cantando o Salmo 22. Todo mundo sabe o 23. O 22, ele começa assim: Senhor, Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Essa frase é uma frase bem icônica dentro do cristianismo. Mas ela cantando isso, e eis que ela percebe uma presença incomum, uma vibração de alto nível. E aí, quando ela olha para a porta, que a porta antigamente nas casas não tinha porta de madeira, nas casas simples, humildes, era um tecido de algodão muito pesado, para poder impedir a entrada do frio e do sol. Mas não tinha porta como você trancar, né? Então ela percebe que, apesar da cortina da porta estar arriada, uma claridade muito grande surgiu no ambiente que ela estava, e ela pergunta: quem sois, Senhor? Porque o povo hebreu sabia da visita da espiritualidade ao ambiente físico, não era nenhuma novidade, nem, assim, por incrível que pareça, eles não é igual a gente não, que tem medo de espírito, eles não tinham não.
Eles sabiam que a espiritualidade visita os homens ou as pessoas encarnadas com tanta naturalidade que para eles não havia nenhum problema quanto a isso. E aí quando Maria pergunta quem sois, Senhor, ele fala aquela frase linda: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Eis que achastes graça diante do Altíssimo e fará grandes coisas sobre ti. E tu gerarás o Filho de Deus, o Cristo vivo. Maria não duvidou em momento nenhum. Simplesmente ela se coloca: seja feita na serva a vontade do Senhor. Essa aceitação, uma menina de 13 anos, é incomum, não é? É incomum. Já pensou, você está em casa, sua filha de 13 anos diz que está grávida? Olha, quantas famílias se desmantelam por essa informação, né? E, logicamente, pensa-se logo de buscar um culpado, o responsável, sabe? Ao invés de amparar a jovem, que também está assustada com essa situação, que não que ela quisesse a gravidez, mas os hormônios femininos e masculinos existem. Não tem como você duvidar dessa situação. Afinal de contas, podem não acreditar, mas eu já fui jovem. Já tive de dizer, meu neto não acredita. Meu neto, Pedrinho, ele diz que eu já nasci velho e de cabelo branco. Eu mostrei uma foto minha, eu com 30 anos, cabelo pretinho, sabe? Ele falou: vô, isso aí é IA. Eu tive que ouvir esse trem na cara, mas quando Maria recebe essa notícia, ela não duvidou da veracidade da informação. E aí o anjo fala assim: eis que tua prima Isabel também está grávida. E Maria falou assim: ih, danou-se, Isabel também já está bem coroa, como é que ela está grávida, gente? O que aconteceu com Isabel e Zacarias? Zacarias, no ofício dele no templo, né, ele tinha momentos, o sacerdote tem momento único de unção com a espiritualidade, sabe? E aí Zacarias, nesse momento, ele sente a presença de um anjo e o anjo avisa: achastes graças diante do Senhor e tua mulher, Isabel, lhe dará um filho. Ele: é ruim, hein? É ruim, já estou velha, ela está velha, pô, pegadinha do Faustão. Ele falou assim: não, já que você não acredita, você vai ficar mudo. E darás à criança o nome de João, Johannes, João. E você só soltará a língua quando a criança der o primeiro choro. A palavra que está lá é vagido, né? Que é o lamento da criança quando nasce. E Zacarias sai dentro do templo e, normalmente, o sacerdote, quando saía do seu momento de oração, ele trazia uma orientação da espiritualidade para o povo que estava ali reunido e ele não conseguia falar. Pegou um pedaço de madeira, uma tábua, com um carvão ele escreveu: eis que o anjo me anunciou a chegada de um filho. Quando leram isso, todo mundo riu. Sabe, é como numa comparação, hoje, um homem de 90 anos e uma mulher de 90 anos dizerem que está grávida, estão grávidos. A gente vai achar que está doido mesmo da cabeça. E com Zacarias não foi diferente. E Isabel sentiu realmente o seu ventre, a criança mexer. Quando o anjo fala para Maria que Isabel está grávida, ela já estava com 6 meses de gravidez. Maria sobe até aonde Isabel e Zacarias moram, em respeito. Lembra quando ela era criança, ela foi abrigada na casa deles? Então, ela tinha que dar a notícia para Isabel que ela estava grávida. Sabe? É como a gente, né, vai na casa da avó para avisar: avó, o bicho pegou, engravidei. Fala para minha mãe, né? Tenta amenizar a situação que o bicho vai pegar para o meu lado. Não, então, Isabel não era a avó. Era como se fosse a mãe, uma pessoa que Maria confiava. E quando Maria chega lá na aldeia de Isabel e que ela Maria sauda Isabel, a Isabel dá aquele cântico:
Bendita sois vós entre todas as mulheres, porque ao ouvir a tua saudação, o meu filho se mexeu no meu ventre. E aí Maria dá o cântico de Maria, que é lindo. Vale a pena buscar o Evangelho de Lucas e ver o cântico de Maria em agradecimento. Tão grande é o Senhor Deus de Israel, que em mim fez muitas graças. Eu, uma serva das menores, sou aquela que abrigará em meu ventre o Senhor, Rei de Israel. Essa anunciação de Maria e de Isabel mais estreitou o laço entre as duas, porque Maria combinou com Isabel. A gente mora distante, você na colina e eu na planície. Quando nascer o menino, acenda uma fogueira para anunciar. É por isso que tem a fogueira, né? Dia de festa junina, é anunciando a chegada de João Batista, que é dia 24 de junho, o dia de São João Batista, né? O dia que ele foi martirizado. Minto, ele e Jesus são os únicos que são comemorados seu nascimento. Todos os outros santos que tem da Igreja Católica comemoram-se o dia dele no dia da sua morte. Mas João e Jesus é no dia do nascimento. Tudo bem que não foi dia 24 de junho, nem 25 de dezembro, como a gente tem as datas hoje. Mas a associação é nesse sentido. Então, quando Maria vê ao longe a fogueira, o fogo saindo da colina, ela fala, nasceu João, o filho de Isabel. E quando a criança chora, dá o primeiro choro, Zacarias fala, que aí pergunta, qual o nome da criança? Era comum dar o nome do pai ou do avô. Ele fala, João, é o seu nome. Mas como assim não tem ninguém na tua família com esse nome? Não, mas o nome dele é João, pois o anjo me revelou. E ficou como João mesmo. Só que Maria, ela na anunciação, ela estava noiva de José. Naquela época, era uma encrenca. Por quê? O homem, quando ficava viúvo, ele podia casar de novo com uma jovem, uma virgem. Era a tradição daquele povo, daquela época, né? Então, quando Maria menstruou, Zacarias falou, ela pode casar. Não pode mais servir ao templo, pode casar. Como ela é da tribo de Davi, Maria, e eles sabiam que o Salvador, o Messias, vinha na tribo de Davi, que era a tribo de Jessé, que era da tribo de Jeremias, filho de Jacó. Isso aí é uma outra história que a gente, ano que vem, a gente conta ela toda, né? Que é demorado o trem lá. Mas se ela era filha da tribo de Davi, tinha que ser o marido também da tribo de Davi, para que pudesse ter a possibilidade do Messias vir dessa união. Então, sempre que uma jovem entrava na fase do casamento e fosse da tribo de Davi, o noivo tinha que ser da tribo de Davi também. Não importa se ela ia gostar dele ou não. Tinha que seguir a tradição. Então, Zacarias o que fez? Anuncia nas sinagogas da região que uma filha de Davi estava em processo de casamento. E aí a história é bonita, porque Zacarias determina que antes do Pentecoste, que é a festa das tendas do povo hebreu, que essa é comemorada até os dias de hoje, ele reuniria os candidatos a noivo da jovem Maria. E tinha, inclusive, membros da realeza judaica entre os candidatos, porque a beleza dela corria as regiões da Galileia. E aí, o que Zacarias fez? Uma tenda, porque era a festa do Pentecoste, a festa das tendas. Ele montou uma tenda no pátio, assim, próximo à casa de Maria, e todos os varões colocariam o seu bastão, porque todo homem de bem em Jerusalém tinha que ter um bastão, tinha que ter um pedaço de pau, que era para apoiar na caminhada e também conduzir o rebanho. A finalidade era essa, não era de agredir a ninguém. Eles colocariam o bastão dentro da tenda do Senhor, e Zacarias ficaria a noite toda em oração. Quando o dia amanheceu, que ele foi ver na tenda, um bastão estava florido, um pedaço de pau comum estava florido. E aí ele pergunta de quem é.
Aí José, acanhado, já meio coroa, né, 40 anos, levantou o dedinho. José, ele era viúvo e tinha ficado viúvo há 5 anos atrás. Ele tinha 5 filhos do primeiro casamento. Aí Zacarias falou, se o bastão floriu, é que você foi escolhido para ser o companheiro de Maria. Queira Deus que de vocês venham boa notícia. Mas lembra que o anjo já tinha falado para ela que ela ia gerar o Filho de Deus, o Senhor? Ela conhece José, ela falou assim, José, só que tem uma parada para te contar aí. Eu acho que tu não vai ficar muito bem, não. Mas o Espírito Santo chegou primeiro que tu. Estou grávida. É lógico que não foi nessa visão mística, né? De situações de algo transcendental. Não, houve. E a única forma de um espírito reencarnar aqui no planeta Terra é através da união do espermatozoide com o óvulo. Porque senão fica muito fantástico a coisa, fica parecendo que é algo que não tem a participação humana. Não, para um espírito reencarnar aqui na Terra, a condição é essa. Não tem como ter um maravilhoso sobrenatural. A lei de Deus, ela é uma lei que é imutável porque é justa. Se é justa, ela não vai sofrer modificação para atender interesse de ninguém. Então, ela falou assim, olha só, José, o anjo disse que eu vou ser mãe do filho de Deus. Vai dividir essa pedrada comigo? Porque sabia que tinha uma consequência, né, incalculável do que poderia acontecer. Aí José ficou na dele. Na Bíblia diz que ele ficou com dúvida, né, da verdade de Maria. Aí o anjo, em sonho, fala para ele, não temos de receber Maria por mulher, pois o Senhor está contigo. E aí José vai para Maria e fala assim, aí, estamos juntos nessa. Bicho que dá para tu, dá para mim, vamos lá. Vamos lá. A gente é um casal porque é um segurando a mão do outro. Né? Porque a gente sabe o que é ter a mão largada diante dos compromissos. Tanto o homem quanto a mulher. A gente sabe o que é isso. E para Maria não seria diferente. Uma jovem de 13 para 14 anos, tendo um filho sem o amparo do braço do homem, e José sem o amparo de Maria como jovem, como fiel às suas propostas. Então José vai com Maria, morar com Maria e assume diante de toda a sociedade que ele é o companheiro, o parceiro dela. E ela tem nele aquilo que todos nós homens deveríamos nos colocar como parceiro fiel das esposas. A história continua e chega por ordem de César, fazer o recenseamento. E como José era originário de Belém, sabe o que quer dizer Belém em hebraico? A casa do pão. Viu que Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim comer jamais terá fome. Porque ele é de Belém, que era a cidade de Davi, e que era a cidade de Jeremias, um dos filhos de Jacó. E aí José vai para Belém com Maria, porque era obrigatório o censo na cidade nativa. E você sabe que quando eles chegaram em Nazaré, lá em Belém, Maria era de uma beleza incomum mesmo. E quando eles perceberam que José não era o pai de Maria, começaram a oferecer dinheiro para ela, para poder... José, ela grávida, final de gravidez. Eles, mesmo assim, o homem, na sua ganância de prazer, né, ofereciam dinheiro para ela. E diz Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, que se não fosse a intervenção do anjo Gabriel, a situação estaria em perigo. Por quê? Porque queriam oferecer hospedagem só para Maria, sem José, com objetivos escusos, né? Objetivos inferiores. E aí o anjo disse a José, recolha-te com a mulher e a criança no seu ventre a um local de segurança. O que era local de segurança? Onde a pessoa normalmente não ia. Onde as pessoas não iam? Onde os animais dormiam. Não era uma estribaria,
Não era era uma caverna onde os animais se abrigavam. José entrou lá, o que tinha dentro de um lugar onde tem muito bicho? Sujeira natural, né? Então José pediu a Maria que sentasse numa pedra, ela já com dor de parto, e ele foi fazer a higienização do local. A única coisa que tinha para ele colocar em termos de um berço era palha e formar ali um lugar para botar a criança. E quando uma mulher, uma moradora da região, viu Maria andando naquele estado avançado de gravidez, ela percebeu que era hora do parto. Aquela época era comum, é lógico que não existia cesariana, então era muito mais prático para a mulher dar à luz naquela época do que hoje em dia, porque hoje em dia, assim, quantas vezes você foi a pé para a escola? Quantas vezes você vai a pé para a escola? Milhões de vezes. E se você tiver que ir para o centro da cidade? De ônibus, né? Dependendo do dia, dá até para rolar um Uber, né? Naquele tempo não tinha isso. Ou ia a pé, porque não tinha nem um cavalinho para levar, porque não podia ter cavalo. O judeu não podia ter cavalo. O cavalo só quem podia ter era o romano. O judeu podia ter uma mula, mas que era muito caro. Então, José conseguiu uma mula para levar Maria, porque Maria estava grávida. Foi uma concessão. É o vizinho que emprestou o carro para a pessoa viajar, entendeu? Naquela emergência. Então, José, quando ele bota Maria num canto adequado para o seu desenvolvimento do parto, e não era comum um homem acompanhar o parto da mulher. Na minha época também não era. Eu era doido para ver uma filha minha nascer. Entendeu? Nunca aconteceu. Nem neto. Mas hoje em dia é permitido, né? O homem que quiser, né? O meu genro, eu doido para ele dizer que não queria, para eu assistir meu neto nascer, o palhaço foi, não deixou. Não perdoo ele até hoje, por isso. Mas os meus netos, eu perdoo pelos netos. Mas não era comum. Então José saiu do ambiente e a mulher viu e funcionou como parteira. E ela foi a primeira pessoa a ter o menino Jesus no seu colo. E ela diz, Humberto de Campos relata isso, que a criança era de um olhar sereno e profundo. Eu fico imaginando, né, o menino Jesus, como seria, né, olhar para o menino Jesus. E transcorreu tudo normal, só que tinha uma tradição no povo hebreu que o menino, 7 dias de nascido, ele tinha que ser levado ao templo para ser apresentado ao sacerdote. A menina era 15 dias, o menino 1 semana, 7 dias. Quando chegava no templo, o que o sacerdote fazia? Tirava os panos que envolvia a criança ficava nua. Aí o sacerdote fazia, a criança se assustava. Bom, surda não é. Tá? Pegava o dedo, mesmo do bebê, botava o dedo aqui, a criança fechava o olho, um reflexo natural. Cega também não é. Apertava o pé da criança, a criança chorava. Muda não é. Então, aí ele perguntava qual o nome da criança. Só aí poderia dar o nome, porque se tivesse algum defeito, alguma má formação congênita, a criança não podia ter nome. Entende? Se tivesse defeito físico ou, ao transcorrer da vida, defeito moral, perdia o direito ao nome. Quer ver um exemplo? Barrabás. Bar-Abás, filho de Abás. Barnabé, um dos discípulos, filho de Nabé. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Simão Bar-Jonas, que é o nome original de Pedro. Simão, filho de Jonas. Então, o Bar era o prefixo filho de. Então, se a criança tivesse algum defeito físico, não podia ter o nome próprio. Ela seria chamada pelo nome do pai ou o nome da cidade. Judas Iscariote, né? Era da cidade de Iscar. Então, tinha essa tradição. Como a criança recebeu todos os estímulos necessários, aí o sacerdote perguntou qual o nome da criança. Qual era o nome da criança? Não, Yeshua.
que é o Salvador. E, coincidentemente, Yeshua era o nome daquele irmão que na época de Moisés, no Êxodo, quando Moisés chega e vê a terra prometida, Moisés desencarna no alto do monte. E quem é que entra? Yeshua, na terra prometida. Ela vai se interligando, né, as situações do povo hebreu. Só que quando Maria vai chegando no templo, tem lá à frente um idoso chamado Simeão, um homem chamado Justo. E quando ele vê aquele casal subindo a escadaria, e ele pede, posso ver o rosto dessa criança? E quando Maria tira o pano, ele diz, que também é muito bonito, ele fala, bendito sejas tu, Deus de Israel, pois os meus olhos viu a salvação do mundo. Despede em paz o teu servo. Aí ao lado dele estava Ana, que era considerada uma profetisa, embora não oficial, mas ela tinha muitas tiradas mediúnicas de interesse. E quando a Ana olha para a criança, vira para Maria e fala assim, realmente bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, mas o teu coração será transpassado por uma espada em chama, de tamanha dor que sentirás por essa criança. E aconteceu. Não é? Quando Maria vê Jesus ser preso, ser castigado, sofrer todas as agruras da nossa ignorância, Maria, fielmente confiando na vontade de Deus, não deu um ai de reprovação. E o amor de Maria pela humanidade é uma coisa tão absurda, que na cruz, Jesus, na dor extrema do desconforto da cruz, Maria pede ao soldado, se aproxima da cruz e fala para ele, filho, perdoa. Eles não sabem quem é você. Jesus baixa o olhar para Maria e num esforço incomum ele brada, Deus, meu Deus, perdoa-os, pois são ignorantes. Maria é a mãe que não vê a nossa dificuldade, não vê as nossas ações como sendo ações, sabe, de ruindade, de perversidade. Eu fico imaginando as mães que, sem querer entrar na conjectura do certo e do errado, que não temos esse direito, mas as mães que chegam à decisão de impedir uma gravidez. Maria olha para elas com tanto carinho, porque cada um sabe a dor que carrega, sabe? Cada um sabe. Muitas das vezes, os nossos olhares críticos apontam um dedo acusatório para quem escolhe uma decisão não muito feliz. Mas Maria não é assim. Maria ampara a gente nas nossas maiores atrocidades. Nas maiores. Tem um poema de Maria Dolores que eu vou pedir permissão a vocês para ler. O título do poema é Retrato de Mãe, psicografia. Está lá no livro de Chico, né? Maria, Mãe de Jesus. E o poema começa assim, Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoeiro, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar,
sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita e nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que eu apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, não sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Essa é Nossa Senhora. Mesmo aqueles que cometeram as maiores atrocidades com Jesus, desconhecendo nele o amor puro exemplificado na cruz, incapaz de ter um olhar de reprovação. Mesmo que todo mundo vire as costas para a gente nas nossas escolhas enganosas, Maria não. Maria nos ampara, nos socorre, nos levanta. Ela tira a gente do lodo das nossas próprias angústias. É em Maria que depositamos a confiança. Essa casa de Aura Celeste recebe também um abrigo de Bezerra de Menezes. Bezerra e Aura são espíritos que falam permanentemente com Maria. Trazendo aqui as nossas dores, as nossas angústias, a gente recebe o carinho fraterno de Aura Celeste, recebe o olhar amoroso de Bezerra, a nos dizer que não estamos sozinhos, por mais angustiosa seja o momento que a gente está enfrentando, as dificuldades que a gente encara, Maria não consegue esquecer das nossas agruras. Ela está sempre disposta a nos amparar, a nos acolher, a ter em nós aquele filho que ainda não sabe ouvir as boas orientações, mas ela é incapaz de virar as costas para a gente. Nos momentos de maior penúria moral e espiritual, a única que não
vira as costas para a gente, é Maria. Ela é o socorro imediato de todos nós sofredores. Repousa teu coração nos braços de Maria e você jamais sentirá falta de carinho, de afeto e de amparo. Que ela nos abençoe. Muito obrigado.